E eu agradeço a Deus, sem rasgar seda nenhuma, que nós temos os nossos dois pastores, primeiro e segundo, pastor José Mengarda e pastor Aurino, que têm um cuidado, um zelo muito grande pela Bíblia. E isto alegra o meu coração. E vou dizer para vocês por quê. Eu tenho pelo menos 12 homens sentados na minha retaguarda. Se um deles interceder por mim, o céu se abre. E você quer saber como é que funciona? Às vezes até gente que está torcendo. Nunca para a direita, sempre para a esquerda. Eu tenho cuidado com a Bíblia, irmãos. Eu sou amante dela. Eu sou apaixonado por ela. Eu leio desde 5 para 6 anos. Quando eu cheguei na escola eu já sabia ler e escrever. Aquela época que os pais faziam isso com a gente em casa, né? E aprendi a ler na Bíblia, com a Bíblia. Me apaixonei por ela. Não tenho vergonha nenhuma de tê-la, de falar dela. Agora, quando eu vou escutar, fale da Bíblia. Não fale o que você não sabe. Dói o coração e nessa noite é uma oportunidade que eu tenho para soltar, né? Com a igreja, principalmente essa congregação que nós temos, obreiros hoje, que tem esse zelo pela Bíblia Sagrada. Irmãos, a mulher do fluxo de sangue era ciclo mensal que não parava. Não é outra doença. Não coloca nome aonde não tem. Eu falei quando preguei sobre o 100 anos da harpa, Jesus nunca foi músico. Quando Jesus tocou o esquife era para nós hoje como se fosse o caixão, era uma padiola. Jesus não tocou flautinha nenhuma. Tabita Cumi, ou Talita, não é nome de menina. É uma palavra que traduzido do aramaico quer dizer menina. Ela é quase uma moça já. Levanta-te, acorda. É isto que quer dizer. Oi, irmão, já começou errado, né? Não. Eu quero que você fique atento à palavra de Deus. Eu conheci um homem, negrão, com um testemunho que você pode baixar na internet, chamado Testinha. Quem tiver cabelo branco, meu não branqueia, né? Graças a Deus, meu não branqueia. Se branquear não tem problema, mas não branqueia, mas não é pintado não, sabe? O Veraldo brinca que é pintado, mas não é não, sabe? Testinha, meus irmãos, dava o testemunho que ele foi amarrado de cabeça para baixo e colocava o fogo. E tinha irmã que dava aleluia. Eu estava no culto, menino. Enfiava farpas de bambu nas unhas. Ele parou e disse assim: irmã, para de dar aleluia, porque tu não sentiu a dor que eu senti. Até isso, meus irmãos. Sabe por quê? Hoje é culto de família. Eu vou trazer a palavra de Deus. Só que eu quero que você fique atento. Eu não sou o melhor. Jamais. Os poucos que aqui me conhecem sabem disso. Eu sou amante da Bíblia, de ler. Ali está alguém que sabe que eu leio, que eu busco, que eu medito, que eu me tranco, que eu me fecho. Porque eu tenho paixão pela palavra de Deus. Amo ouvi-la, desde que ela seja certa, verdadeira. Você não tem dúvida no assunto, você não sabe o que é circuncisão, fala com o pastor, ele vai te explicar. Fala para ele. Mas não diz que a mulher samaritana era pecadora, sem antes investigar. Mas, irmão Elias, aquela mulher teve 5 maridos, Jesus falou isso. Mas eu quero que você entre no contexto para saber o porquê que aquilo acontecia. Daí você vai entender. Você vai entender. Por fim, ela estava num relacionamento ilegal. Mas naquela época as mulheres eram repudiadas. Nem divorciadas, repudiadas. E ela foi repudiada 5 vezes, só isso. Estou falando sobre família. Você sabe como é que era? O marido olhava para ela que estava ficando velha: e eu vou te trocar.
Apareceu uma cicatriz, eu posso te trocar. Levava para o sinédrio e repudiava. Entenda isso. Não fala, desculpa o termo, bobagem. Isso aqui é muito sagrado. Isso aqui é separado. Então, busque, leia, estude. Estude. Eu não gosto de falar de estudo dos meus estudos, mas eu estou estudando. Hoje à tarde ainda peguei alguns dos meus alfarrábios, eu gosto dessa palavra. E se você não sabe o que é, eu vou dizer para você. São os meus rascunhos antigos, meus alfarrábios, meus escritos. Porque de 30 anos atrás eu prego ainda hoje na mesma unção, na mesma graça. Porque aquele que me deu a mensagem na década de 80 é o mesmo hoje, foi ontem e vai ser para sempre. Então não tenho medo. Quando você está nervoso, eu tive ontem umas horas de bênção, muita bênção com o irmão Pedro, presbítero irmão Pedro, né? Desculpe fugir a nomenclatura, né? Presbítero irmão Pedro Farias com a sua muito digna esposa. E foi muito bom estar com vocês ontem. Eu louvo a Deus pela sua vida, o que nós conversamos. Até aquele cafezinho mais ou menos, né, irmã Bernadette? Né? Estava gostosinho, né? Mas Jesus é bom. E aí nós falamos, porque o irmão Pedro ele sua, ele treme, né? E eu estou quase ele, a mãozinha está aqui, ó. Isso você aprende em aula teológica, sabe? Para ninguém ver que você está tremendo, você apoia a mão, pronto. E vai se controlando. Aí chega o pastor. Eu fiz sinal, né, pastor? Troca, coloca ele, sabe? Não, tá? Vai hoje tu é o cordeiro. Aí olho lá atrás. Eu tenho, fora os irmãos da igreja, eu tenho 2 grandes amigos na Laguna. Está o meu amigo Leandro Pavanati. Um beijo, tu sabe que eu te amo. Com a sua muito digna esposa Patrícia Pavanati. São pais do Guilherme, que são meus amigos. Eu já entrei aqui na casa do irmão Everaldo, na casa do irmão Ney, 2 vezes na casa do pastor Aurino, uma vez na casa do pastor José Mengarda, uma vez na casa do pastor Renato, e acabou. É as casas que eu conheço, né? Tive 2 vezes na casa do diácono irmão Alto, almocei lá com ele, ó, sua família, é isso, dia 3 de maio. E na casa do Eliezer, também umas 2, 3 vezes. Eu já fui, eu acho que mais de 100 vezes na casa do Leandro. Nós nos reunimos, eu tenho esses 2 amigos. E eu não preciso, se você quiser perguntar para eles quem é o Elias, eles vão dizer para vocês quem é o Elias. Eu os amo de verdade. Eu gosto de estar com eles. A porta da nossa casa está sempre aberta. E eu me sinto com 2 sentimentos. Estou feliz pela presença de vocês. Mas ainda a gente fica mais nervoso, né? Fica mais nervoso. Mas obrigado por virem, por me prestigiar nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E pela vida da igreja do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós passamos uma situação desagradável como seres humanos, mas como igreja você nunca pode esquecer disso. A Bíblia diz que nós temos que nos alegrar, irmãos. Eu sei que o coração, tanto do irmão José, do seu filho, da família, estão estraçalhados. Até para nós, né? Até para nós, porque a gente não achava que a doença seria para a morte. Mas aprove a Deus. Eu sei que muita gente não gosta do cemitério igual eu. Eu acho que pouca gente aqui visita um cemitério igual o irmão Elias. E eu sempre conto o porquê que eu passo pelo cemitério. Porque eu fico lendo os nomes e vendo as datas. E eu olho que tem crianças lá. Eu olho que tem moço lá, tem homens, tem pessoas de muita idade. Eu não preciso nem ir lá. Eu tenho 6 irmãos que já foram para o cemitério. Nós éramos em 11, então 5 só que estamos respirando. Tive os irmãos gêmeos que morreram no mesmo dia. Meus pais diziam para nós: meus filhos, vocês têm que orar a Deus, para Deus poupar a vida de vocês. Cada um que vai leva um pedaço do pai e da mãe. No último, nem no cemitério quiseram ir mais, porque já não tinham mais força. Então a gente sabe
Ou a gente sabe. Mas sabe o que acontece? Quer dar um Fá maior? Quer dar um Fá maior? Quando a morte entra na nossa casa, o que a gente faz? Quando a morte entrar em teu próprio lar, o que você faz? Eu preciso de Jesus. Ante o tribunal, decisão final. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador, vem para a luz que resplandeceu na cruz. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. É só isso. Fique com ele. Fique com ele que você vai ter respostas em tudo. Você quer ficar em pé mais uma vezinha, só um pouquinho? Aleluia. Salmo 128. Está lá em cima, não? Então você que está com a sua Bíblia. Irmã Sara é uma benção, né? Não sai dali não, Sara. O Marquinho correu. Fica aí. Passa um super bonde e fica aí. Porque daí lá no telão os irmãos que às vezes estão sem Bíblia. Salmo 128. A versão que eu tenho, que é a Nova Versão Internacional, diz: como é feliz quem teme ao Senhor. E a versão que está no computador é bem-aventurado. A palavra feliz, ou mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você quer repetir comigo? No 3, vamos lá? 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode falar de novo sem olhar para a tela? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pode fechar sua Bíblia. Pai Celestial, é a tua igreja, é o teu povo. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, me dá unção e graça nesta palavra. Revela os teus mistérios a cada um de nós e alimenta a fome espiritual. E na conclusão, completa com bênçãos sobre a família, bênçãos espirituais, bênçãos físicas de cura e milagre, bênçãos matrimoniais, bênçãos financeiras. No nome de Jesus eu te peço, porque Senhor, tudo isso é para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Este salmo, irmãos, conhecido como o Salmo da Família, por si só ele revela todos os mistérios. Ele inicia dizendo que é feliz a pessoa que teme ao Senhor. É comum hoje em qualquer lugar você ouvir as pessoas falarem do nome de Jesus. É comum. Isso é a coisa mais comum hoje. Independente de religião, da pessoa ter ou não ter. As pessoas repreenderem em nome de Jesus, as pessoas falam o sangue de Jesus tem poder, ou está amarrado, tem uma expressão aí, sabe? Isso não funciona, para crente isso não funciona, irmãos. Para quem conhece Bíblia isso não funciona, não tem como amarrar demônio. Jesus não disse, em meu nome amarrareis os demônios. Jesus mandou fazer o quê? Expulsar. Essa é a ordenança de Jesus. Pode expulsar. Foi o que o Senhor falou. Então, eu quero que você entenda que tem muita gente, para não dizer até mesmo com cartão de membro, assentado durante muitos anos, e que desconhece os valores da Bíblia Sagrada. Quando a palavra está dizendo que é feliz aquele que teme ao Senhor, e aí você conversa com alguns irmãos, segunda-feira como é que está mais ou menos, na terça-feira o mais ou menos continua, na quarta-feira do mais ou menos ele está para menos, na quinta-feira começa a piorar a situação dele. O que acontece? Está faltando alguma coisa, porque a Bíblia está dizendo que é feliz aquele que teme ao Senhor.
Eu acho que foi hoje até que o pastor mencionou que com Cristo no barco, eu era menino, a gente cantava essa canção. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu amo, irmãos, o departamento infantil. A esposa do irmão Ney, às vezes eu converso com ela. Até tem uma conversa com ela, se ela quiser eu te ajudo, já falei, né? Sabe por quê, irmãos? E vou pedir assim, aos obreiros, não diz cultinho. Os irmãos estão lá no cultinho, irmãos, elas não são babá dos nossos filhos, para mim já é neto, né? Elas não são babá, irmãos, aquilo lá é um culto. As irmãs, elas gastam tempo estudando a Bíblia para trazer na linguagem deles. Leva para lá, vai estar incomodando aqui, leva, não, vai aprender a palavra de Deus. A minha época não tinha, eu contei para o pastor, a minha época eu fui apedrejado dentro da igreja, irmãos. Sabe, jogaram pedra, a telha quebrou, caiu na minha cabeça, cortou a cabeça, enfim. E hoje não, hoje nós temos uma sala numa linguagem própria para as crianças aprenderem a palavra de Deus. As irmãs fazem trabalhinho, as irmãs fazem, enfim, se preparam para um culto, para Deus abençoar aquelas crianças, irem para casa diferente, irem para casa dando testemunho do que aprenderam lá. Os pais podem perguntar, o que a irmã falou lá para ti? Pergunta depois. Eles não estão lá cantando, irmãos, de atirar o pau no gato, não. Elas estão falando da palavra de Deus, falando da palavra de Deus, para você estar aqui assentado, tranquilo, saber onde está o seu filho e também receber a palavra de Deus. A pessoa que teme ao Senhor, irmãos, sabe que Jesus não enganou. Esse é o nosso problema. A gente quer evangelizar alguém dizendo assim, vem para Jesus que olha, tua vida vai ser uma maravilha. Não fala isso, irmão. Não fala isso, você está atiçando o inferno. Quando a gente vem para Jesus, você ganha certeza e garantia de vida eterna. Você continua no mesmo corpo para sentir dor, não muda. Você continua no mesmo corpo e na mesma casa que vai aparecer problema. E se a família grande é bonita, né? Quanto maior a família, maiores são os problemas. A diferença é que você tem Jesus. Esta é a diferença de quem não tem. Você sabe aonde você vai correr. E aí você não precisa nem pegar o carro para sair lá do Mar Grosso e correr aqui na Cabeçuda, na casa do pastor. Se você está lá, onde você estiver, você clama por Ele, que Ele vai te ouvir. E Ele te ouvindo, Ele vai te responder. Entenda isso. É isso que a Bíblia está dizendo. Feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha a conclusão desse verso. Eu preciso temer, eu preciso ter temor. E a gente aprendeu, temor não é ter medo, tá? E eu acho que eu preferia que fosse ter medo. Porque como não foi ensinado para muita gente o que é não ter temor, eu vou mostrar para vocês o que é temor. Há 50 anos atrás, se meus pais tivessem alguém dentro de casa ou eles conversando, a gente tinha que se abaixar e passar de cabeça baixa na ponta do pé. Se fosse alguém de fora, a gente estava lá fora na rua, alguém, uma visita, não podia entrar. Não podia. Quem dera. Isso eu chamo de respeito, de temor. Que hoje você está conversando, qualquer um aparece, entra no meio, te puxa pelo braço, puxa no paletó. Irmão, as crianças de hoje, não é as crianças de hoje. Nós deixamos assim. O culpado não são eles, nós que deixamos assim. Eu lembro de uma Assembleia de Deus, com uma meia dúzia de acomodadoras, vocês lembram disso não? Umas 2 em cada corredor, onde tinha criança. Os cabelinhos brancos, eles sabem do que eu estou falando. Só o olharzinho daquelas irmãs é assim, se elas tivessem que chamar a atenção da gente, e a mãe via, porque às vezes o pai era obreiro, a mãe via, em casa só piorava. Só piorava. Por quê? Porque nós tínhamos temor.
Eu fui criado numa igreja simples, de madeira, chão batido. Não tinha banheira, era aquela casinha lá atrás. Chegava lá, tinha umas 5, 6 irmãs e umas 25 crianças. Que é uma coisa que crente gosta, é filho, né? Sabe? Umas 25 crianças, cada um tinha de meia dúzia para cima. Fazia aquela fila, porque nós tínhamos que primeiro ir lá na casinha. Entrava a mãe e dizia, agora não tem mais sede, agora não tem bexiga cheia, não tem mais nada. Levanta na hora do culto. Em casa a gente conversa. Levanta. Isso é temor. Hoje, na hora da oração, na hora de leitura de Bíblia, em qualquer momento. E o que mudou? A Bíblia continua a mesma. A Bíblia não mudou. A Bíblia continua a mesma, meus irmãos. Eu preciso entender que isso aqui é verdade, se é que eu creio. Eu sei que muita gente está perdendo a esperança. Eu sei que muita gente está se desfalecendo. Eu sei que com o passar dos anos isso é comum. Mas a Bíblia continua dizendo para o Elias, que o Elias, se ele temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, você vai continuar tendo felicidade na sua vida. Você prestou atenção no hino que o Círculo de Oração cantou? Felicidade é o quê? Felicidade é ter Jesus na sua vida, é ter Jesus na sua casa, é ter certeza, garantia que o seu nome está escrito no livro da vida. Felicidade é poder viver em comunhão, sentindo a presença de Deus, essa alegria, mas vivendo em comunhão com os meus irmãos. Tem problema? Tem problema lá, irmão. Olha, eu estou com um filho lá que está te incomodando, mas irmão, eu já entreguei para Jesus. Na hora certa Jesus vai pegar, porque o que não vem pelo amor vem pela dor. Se não vem pela dor, ele vai vir no anzol. O Senhor vai trazer, porque ele já está garantido na minha oração. Pronto. Graças a Deus. É só isso, meus irmãos. Isso é crer. Isso é crer, isso é ter felicidade. Saber que o Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida, mas eu preciso fazer o quê? Andar nos seus caminhos. E aí então eu posso começar a pregar. O Salmo 37, verso 5, que a igreja sabe de cor. Sara, eu tenho só 4 versos para você colocar ali. Salmo 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ou então tudo ele fará. Numa versão diz o mais, na outra diz tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tem um erro de português, ou fará, tudo ele vai fazer. Olha o que o Salmo diz: entrega. Você entregou, esquece. Agora compete a você fazer o quê? Confiar. Quem já usou advogado? Quem já usou advogado? Você vai lá e assina para ele uma procuração. É isso, irmão? Assina uma procuração com o seu nome, para ele fazer o quê? O senhor está lhe dando direitos, é isso? Para ele falar no seu nome. Estou certo? Ele vai falar no seu nome. A questão que o senhor tiver, ele vai falar no seu nome. E o senhor tem que fazer o quê? Aí todo dia o senhor começa: ei, como é que está aí? Não, mas assim, eu estou pensando assim. Não. Entregou para o advogado. Entregou para o advogado. A minha vida cristã, irmãos, mostra que muita gente coloca aqui no altar, na oração, no final do culto, e às vezes não chegou nem na porta, já pegou de novo. Já pegou de novo. Se você entregou na mão de Deus, está na mão de Deus. O que acontecer, o que Ele vai fazer, amém. O amém, só isso. Eu continuo acreditando que Ele vai agir. Ele vai agir. O que muitas vezes agora parece que piorou, e tem que piorar. Aprenda isso, se você não aprendeu. Quando é questão dentro de casa, ela tem que ficar bem ruim. Mas sabe o que é bem ruim? Você tem que colocar a mão na casa. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Sabe, porque daí Deus está agindo. Aí Deus está agindo, porque logo você vai se calar. Esgotou tudo aquilo que você queria fazer. Aí Deus diz: agora acabou? Então agora fica quietinho, agora é comigo. Agora é comigo. Você quer ver isso na Bíblia? Lázaro era amigo de quem? Lázaro era amigo de quem? De Jesus. Lázaro pegou uma doença, ou a doença pegou ele, ele ficou doente. As irmãs se apavoraram com a doença, chamaram os amigos e só, vão lá e chama porque ele está em Jerusalém. Você sabe a distância que Jesus estava de Lázaro? 8 km, 8 quilômetros Jesus estava longe de Lázaro. E aí foram lá os vizinhos e disseram assim: a irmã lá daquele que o senhor gosta, o senhor vai lá tomar café, o senhor dorme lá na casa deles, né?
a gente já viu o senhor por lá, ele está doente. É para o senhor lá porque olha, ó, Jesus deu importância? Jesus fez o quê? Deixa lá. Pode ir para casa. E aí? Olha, falamos com ele, parece que ele não está com vontade não, né? Que agora ele doente, até vocês encaminhar depois a aposentadoria para ganhar 1.412. Então eu acho que esse amigo aí era aquele amigo só quando ele estava aí que tinha coisa boa. E Jesus atrasa, né, irmãos? Jesus não atrasa, irmãos. Jesus sabia o que estava fazendo. Betânia era uma aldeia pequena, igual a nossa cabeçuda hoje. O milagre de cura era uma situação. O milagre de ressuscitar Lázaro é bem outra situação. Quando Jesus chega, já está atrasado. E aí lá no capítulo 11 vai falar que tanto Marta e Maria usaram a mesma expressão. Uma correu no meu caminho: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, calma. Ei, sabe? Calma. Eu já te disse, se você crer, vai ver a glória de Deus. Vamos lá na casa. Chega lá, está outra: Senhor, se tu estivesse aqui. Eu já não falei? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, Senhor, no último dia. Onde é que vocês enterraram? Vamos lá. Quem é que vai junto, irmãos? Vai a vizinhança. Ele chegou. O que ele está indo lá na sepultura? Está indo lá no cemitério. Mas como? Está indo lá no cemitério. E ele vai lá no cemitério, meus irmãos. Como se fosse hoje para nós, né? Vai lá no sepulcro. Chega lá, o sepulcro está diante dele. E a Bíblia vai dizer com uma multidão. E só 2 vezes na Bíblia é registrado que Jesus chora. Só 2 vezes. Chorou por Jerusalém e chorou naquele dia na frente do sepulcro de Lázaro. João 11:35. Jesus derrama lágrima. Jesus faz uma oração. Mas ele tinha dito para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Tira aquela pedra. Senhor, está cheirando. Se a doença dele não era boa, já tem 4 dias, mais 2 dias ou quase 3. Irmãos, eu sei que alguns obreiros vão me contestar. Já estava em 1 semana, porque os judeus naquela época esperavam alguns até 3 dias. Já tem 4 que ele está aí dentro, não está legal. Tira a pedra, só tira. Tira a pedra. E eu já preguei em minudências essa mensagem aqui, né? O que me chama a atenção não é Jesus ordenar Lázaro, irmãos. O pastor Lázaro visita muito Israel, né? Então eu queria que ele, não sei se ele já contou aqui ou não, você entra no sepulcro de Lázaro e quando você entra à direita, você desce 8 degraus. E aí tem um tablado, desce mais 8 degraus. E lá embaixo então vai estar o fundo de uma agulha. Aonde se passa deitado, onde eles passavam a padiola, o defunto. E então lá dentro, como se fosse beliches, que lá onde estavam os mortos, tinha para 10, para 20, para 30, enfim, Lázaro estava em um desses ainda atado, como eles embalsamavam, estava todo cheio de faixa. Jesus está do lado de fora, e então ele, alta voz, diz o quê? Lázaro! Tinha Pedro, tinha João, tinha Joaquim, tinha Elias, não tinha Zé Amorim, vou falar Zé, mas não era Amorim, não era o senhor. Tinha o Zé, sabe, não, também, sabe, entenda isso que eu estou falando, tinha vários lá. Por que Jesus usa o nome de Lázaro? Era só para ele ouvir a voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Lázaro, vem para fora. Agora imagine você, o corpo desce de uma daquelas camas, se arrasta pelo fundo da agulha, sobe 8 degraus, o tabladinho mais 8, e aparece enfaixado na porta, na entrada. Eu acho que muito assembleano ia correr, né, irmãos? Muito assembleano não ia dar glória a Deus, ia correr, o susto ia ser muito grande. O susto ia ser muito grande, irmãos. Entenda isso. E o Senhor diz o que? Desatai e deixai-o ir. Quando a situação fica ruim, não te preocupa, Deus não te abandonou. Não peque, feche a boca, apenas ore, glorifique. E se procurar alguém, procura o pastor da igreja. Ele é o anjo da igreja que o Senhor colocou para estar nos orientando, nos abençoando e nos confortando dentro da palavra de Deus.
Entrega e confia que Ele vai fazer. Salmo 119, 105, Sara. Salmo 119, só 4 irmãos. Salmo 119, 105. Vai dizer o que a maioria de nós já sabemos de cor. É para saber, né? Já está lá, é para saber. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós já vimos essa igreja aqui com as lâmpadas apagadas de noite. Está no culto, dá uma pane e fica escuro. A gente fica sem direção, né? A gente fica sem direção. Lâmpada, ela ilumina você. Lâmpada para você e luz nos seus caminhos. A gente que anda de noite, irmão, sabe a diferença na estrada, onde é sinalizado com lâmpada e onde não. A sua atenção redobra. Você já anda com menos velocidade, você tem mais medo, se torna mais perigoso. Olha o que o salmista está nos ensinando, que a palavra de Deus, demônio, o que eu faço com ela? Você precisa da palavra de Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Você precisa ler, procure memorizar pelo menos um verso, pelo menos leia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Hoje a gente tem até no celular a Bíblia Sagrada, mas não fica nessas mensagenzinhas prontas, porque eu chego a receber de irmãos de igreja, mensagens que são até do espiritismo, porque são mensagens de luz, mensagem bonita, que não filtra, que está em desacordo com a palavra de Deus. A melhor, a verdadeira está aqui, ó, e você é capaz de ter uma Bíblia dentro da sua casa. Oxalá que não esteja cheia de pó, mas que esteja marcada com os seus dedos, com caneta, porque você lê, porque você lê, porque você relê, você lê. Se você vai orar, muitas vezes você pode colocar a Bíblia ali no lado da sua cama, dobrar o seu joelho e então ficar ali. Eu quero ler um salmo, eu vou orar um salmo. Muitas vezes eu já passei por isso. Senhor, está aqui a tua palavra, e ficar caladinho, porque Ele é Deus. Aqui está a tua palavra, fala comigo, Senhor, fala comigo, porque essa palavra é verdadeira, essa palavra é inerrante, essa palavra não te engana, essa palavra não é falsa, essa palavra tem promessa, essa promessa se cumpre, porque quem prometeu é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Aleluia, nós precisamos dessa palavra. Alimenta a tua alma, alimenta o teu coração. Deus já tinha falado a Moisés para fazer isso com as crianças, todos os dias no final do dia. Inculcarás, coloca dentro da cabeça, inculcarás. E você pensa que eram os 10 mandamentos, que muitos assembleanos não sabem de cor. Era 10 mandamentos e mais 613. É isso, eu acertei o número, 613 ordens e mandamentos do Senhor, que eram os filactérios. Depois, na roupa do sacerdote, eles tinham que aprender, eles tinham que saber. É isso que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos e foi naquela festa, e parece que se perdeu. Voltar, ele estava onde? Estava lá falando dos mandamentos, estava lá falando dos 613 ordens. Quando José e Maria chegaram: que é isso, meu filho? Disseram: olha, esse menino tem algo especial, esse menino é diferente, ele está pronto para receber o quipá, ele está pronto, ele vai ser um sacerdote. Não sabiam eles que ali estava a palavra revelada diante deles, assim como está nessa noite diante de nós, porque você não veio oculto pelo Elias, e eu não quero que isso aconteça nunca, nunca. Sabe por quê? Eu não posso escolher quem vai pregar. Eu ouvi o irmão Lorival Militão falar nessa noite: não importa se o culto é do Haddad, se o culto tem a direção infantil, qual que é o dirigente ou o pregador daquela noite, eu vou, porque eu sei quem não vai faltar naquele culto. Ele não vai faltar. Jesus de Nazaré, o quarto homem, o homem da fornalha, aquele que ressuscitou Lázaro. E eu vou porque eu estou precisando, eu preciso. Falar comigo, Senhor. Ele pega uma criança de onde ela estiver e vai levar aonde está o senhor, a senhora, para entregar a palavra de Deus, para lhe trazer uma mensagem confortante. Mas alimente a sua alma, alimente a sua alma, encha o seu coração de Deus. Aleluia. Lucas 1:37. Lucas 1:37, a maioria também sabe de cor. Aleluia, a mensagem de Deus, dos anjos entregando a Maria e a José, falando da concepção dela. E quando chega no verso 37, o anjo diz para ela: porque para Deus
Porque para Deus, aquele filho rebelde, Jesus pode salvar ele ou não? Aquele drogado, aquele casamento que está assim, passando pelo temporal, ele resolve a situação ou não? Aquela sua questão que está no juiz, que está no fórum, ele pode bater o martelo e resolver ou não? Você precisa crer nisso ali, porque para Deus nada é impossível. Deixa eu dar um testemunho rápido para você. Eu fiquei quase 6 anos numa empresa, ela sabe o que eu estou falando. O salário que eu entrei, eu saí. Foram quase 6 anos que eu senti o que era ser humilhado. Era uma empresa dentro de outra. Final de ano eu buscava as cestas de final de ano, entregava para 30, eu era o 31, nunca teve 31. Ela sabe o que eu estou dizendo. Eu chorei. Oh, como eu chorei. Como eu chorei. Para dizer: Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Eu não posso escandalizar. A minha vontade era grande de explodir. A empresa fechou. A empresa fechou. Onde eu passava, as pessoas diziam: olha, tem um empresário, onde eu estou hoje, que é o número do teu telefone. A gente fica com medo de dar ou não. Eu não sou muito alegrinho, né? Quem me conhece sabe. É um leco da vida, né, amor? Então assim, sabe, para dar uma resposta diferente é para já. Amor é o Leandro, tá, irmãos? É a minha expressão de chamar ele de amor. Quem me ensinou foi a esposa dele. No meu celular ele é amor. Olha o carinho. Tá vendo o peso da amizade? Olha o carinho. E eu estou lá, meus irmãos. E passou um belo dia, um cliente estava em desespero. Eu tive que ligar para hoje quem é o meu patrão. E eu liguei. E ele disse para mim: eu estou esperando há muito tempo, vem aqui, eu quero falar contigo. Eu fui lá, irmãos, em 10 minutos, a minha vida saiu num salto, virou 180 graus. Ele não perguntou quanto eu ganhava, ele disse: eu vou te pagar X. Eu olhei para ela, porque a gente se surpreende, né? E engoli em seco, bem devagarinho, porque ele estava dobrando o meu salário sem ele saber. Quietinho. Ô Senhor da glória. Mas amém. Será que isso é verdade? Aí bate a incredulidade, não bate? Você tem um inimigo do seu lado. Sabe que eu digo meu amigo, meu inimigo imaginário? Não, eles existem, irmão, sabe? Ali, fica ali do teu lado. Amém? Não, está aqui, ó. É o que eu vou pagar para ti. Ele paga limpo, sem desconto de imposto de renda, sem desconto de INSS. Tudo isso ele paga por fora. Eu ganho aquele X. Os olhinhos, irmãos, encheu, brilhou, sabe? Nós saímos dali, já fomos direto comemorar, né? Com aquele pedaço de torta de morango gostoso, com aquele cappuccino. Eu tinha que comemorar, irmãos. E aí o inimigo fica te cutucando. Calma, espera, não. Ei, eu tenho uma frase que eu falo em casa, eu falo no meio da minha família: onde eu estiver, irmãos, quem cuidou de mim até ontem, está cuidando hoje, vai continuar cuidando amanhã. Você não sabe onde eu já estive, você não sabe o que eu já passei. Você não tem noção, vocês não têm noção de eu ver a potente mão de Deus livrando, aonde eu sempre digo: eu não tenho, irmãos, eu não tenho nunca como pensar em abandonar ou me afastar do meu Jesus, não tem como. Mais provas do que Ele me deu, que Ele é vivo, que Ele é real, que Ele cuida da nossa vida. Aleluia. Vamos a 2 Coríntios 5,17, Sara, para nós ir encerrando. 2 Coríntios 5,17. Leia a palavra de Deus. Confie no Senhor, você entregou tudo, acredite que nada é impossível. Agora, quando te acusarem, porque é o que o mundo vai fazer, é o que o inimigo de nossas almas vai fazer. Ele só gosta de lixo, irmãos. A Bíblia vai dizer isso, não precisa colocar, Sara, lá em Apocalipse 12:10, que o acusador de nossos irmãos os acusava de dia e de noite. Quando você está dormindo, hoje antes de dormir, lembra assim, o Elias falou: o acusador, agora eu vou dormir, ele vai lá diante de Deus acusar o que eu fiz de errado. Ele vai acusar. Porque eu peco e você não é diferente. Eu vou ficar só comigo e o meu pecado, mas você não é diferente.
Nós falhamos o dia todo. Nós falhamos em casa, nós falhamos no trabalho, nós falhamos, nós erramos. Pecar é errar o alvo, nós erramos muito. Mas está lá, uma vez que você está em Cristo. 5,17, assim que se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura é. O que acontece que eu fiz de errado? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora presta atenção, se fez novo não é para voltar a fazer coisa velha, coisa errada. Agora tudo novo, é uma página em branco, novinha, limpinha, para você escrever uma nova história, só que com Ele na sua vida, com Ele na sua casa, com Ele junto de você. Aí se torna diferente, aí você louva a Deus, você glorifica a Deus. E encerrando, meus irmãos, se ela quiser colocar ou não, eu coloco 1 Tessalonicenses 5,18, que eu sempre digo, a minha dívida de gratidão com Deus está nesse verso que Paulo escreve à igreja na cidade de Tessalônica. Em tudo nós temos que dar graça, em tudo eu tenho que ser grato a Ele, aleluia, para que a minha vida seja uma vida abundante, para que a minha vida seja uma vida abençoada, para que a minha vida seja uma vida de renovação todos os dias. Sabe o que é todos os dias? Eu não sei se você lembra ainda, no dia que você levantou a mão, recebendo a Jesus na sua vida e no seu coração. Eu não sei se você sente essa alegria. Eu não sei se você lembra do dia em que você foi com os irmãos lá no rio, ou no tanque batismal na igreja. Alguns foram batizados dentro de piscina, mas naquele dia que você estava lá de roupa branca, muita coisa que sabe o que dá vontade? Eu não sei você, não dá vontade da gente descer a água de novo, depois de um tempo? Dá ou não dá, pastor? Sabe, quer ver quando a gente está batizando os outros, está lá no rio, vontade de chamar, ei, me batiza de novo aqui, me batiza, porque agora parece que eu estou mais crente, agora eu sei o que está acontecendo. Aquele dia parecia que eu não sabia muito, mas agora eu sei. Deixa eu entrar nessa água aí, me batiza, eu quero gritar, eu creio em ti, eu te amo, eu vou te servir. É uma alegria que não tem como você expressar, ela só sua. Sabe por quê? Porque é você e o Espírito Santo, é você e o Espírito Santo, é você e Deus. Deus olha lá do céu e diz, ó, aquele lá é meu, olha, aquela lá é minha. A família está lá, deixa ela orar mais um pouquinho, deixa, ela vai continuar orando, mas eu vou salvar todos eles, eu vou trazer. Olha, o casal lá deu um probleminha, não é assim, pastor? Deu um probleminha no casamento lá, ei, confia em mim, confia, porque eu vou juntar de novo, eu vou acertar aquela situação. Eu sou Deus, eu entro, eu mudo, eu faço. Ele disse, eu sou o que sou. Sabe o que essa palavra quer dizer? Eu sou o que sou, eu sou tudo que você precisar. Você tem fome, eu sou o pão vivo. Você tem sede, eu sou a fonte da água viva. Você está doente, eu sou médico por excelência. Você tem problema, eu sou o advogado. Você está sentindo peso de pecado numa vida perturbada, eu sou a salvação, eu sou a solução. Eu vou escrever o teu nome no livro da vida, eu vou fazer uma mudança da tua casa que vai servir para contar história, milagres e milagres depois. Você só precisa se render a Cristo. Eu quero cantar um corinho. Fique sobre os seus pés, por favor, firme sobre os seus pés. Glória a Deus, aleluia. O bêbado ouviu a mensagem toda. Quando o pastor fez o convite, eu não gosto da palavra apelo, isso é eu não gosto da palavra apelo, sabe? Vou fazer um apelo nessa, eu estou apelando. A gente foi ensinado muito errado, sabe? Muita coisa que não ensinaram também. Eu não gosto da palavra, vou apelar, vou fazer um apelo nessa, não, fazer um convite. Porque Jesus convida, não é? Mateus 11:28 não é um convite? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Ele não está dizendo assim, ó, venha o católico, venha o presbiteriano, venha o quadrangular, venha o batista, não, venha a mim quem está cansado. Mas irmão, eu estou na igreja 30 anos, e daí? Se você sente que está cansado, sobrecarregado, vem. Está dizendo, vem que eu vou te aliviar. Não é melhor vir e receber a bênção do que continuar com esse fardo nas costas, de vergonha porque eu estou de gravata e aí eu descer ali, vão pensar o que de mim? Não importa o que pensa, o importante é eu sair daqui com a minha bênção. Graças a Deus. O bêbado caiu em 2 cadeiras lá atrás. Qual que é a nota?
Ele é o autor desse hino assim, ó. Eu venho como estou, tropecando, caindo. Eu venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Um órgão, isso nos Estados Unidos, um órgão tocando e ele caía e levantava, veio se segurando e cantando só isso. Pode continuar, Ney, só isso. Veio na frente, chegou aqui, olhou para o pastor e disse assim: eu estou bêbado, mas eu estou consciente, eu não saio daqui sem Jesus na minha vida. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Eu peço alívio mesmo aqui, porque por mim morreu na cruz. Eu venho como estou. Você quer oração? Pode vir para frente. Eu venho como estou. Venho como estou. Por quê? Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aleluia. Nós vamos orar. Como eu disse para vocês, eu não gosto do apelo, eu gosto só do convite. É você que toma a decisão de vir à frente e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Irmão Elias, por que eu tenho que ir aí na frente? Porque aqui é o altar. O altar simboliza, se você não sabe, simboliza a cruz. Você está diante da cruz. Nós não usamos cruz, mas você está diante da cruz, dizendo: eu reconheço que eu não tenho força, eu reconheço que eu nada posso, eu reconheço que eu preciso de Ti, da Tua soberania na minha vida. É só isso que você está fazendo, vindo diante do altar do Senhor. Eu vou pedir licença ao pastor para orar. Maravilhoso Deus e Pai, eu Te louvo, Senhor, uma vez mais nessa noite. Obrigado, Senhor, pela nossa congregação. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pelas famílias, em especial nessa noite em nossa igreja. Que o Senhor possa, através dessa simples oração, trazer a resposta e abençoar a cada um que está aqui dentro, te ouvindo, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a voz do Teu Santo Espírito. Ó Deus, eu louvo o Senhor pela vida do Leandro, da Patrícia e do Guilherme. Que o Senhor abençoe toda a família Pavanati, que eles sejam ricamente abençoados com toda sorte de bênção, Pai, bem como toda a congregação neste bairro, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Agradecemos, presbítero irmão Elias, que trouxe essa mensagem para nós, culto da família. E nós começamos o ano bem, graças a Deus. Família reunida. Deus tem promessas para vocês, não desanime, continue confiando, acreditando nesse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, muito obrigado, presbítero irmão Elias, mais uma vez, sua família. Eu quero também aqui agradecer, pastor Ivaldo Mendes, Deus abençoe o senhor, a esposa, a família, que Deus abençoe. Uma hora dessa nós convidamos o senhor para vir pregar também, tá bom? Amém? Glória a Deus. Os irmãos lá de São Paulo, casal abençoado, muito obrigado. Os irmãos de Criciúma, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesta noite. Em